Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, pessoal, vamos para mais aulinha aqui. Nós vamos fazer aula dessa camisa linda, maravilhosa aí, né, gente? Essa camisa, ela é muito fácil de fazer, desde que você entenda o processo. E para que você entenda o processo, gente, pega um caderno, uma caneta ou um lápis. Por favor, pausa o vídeo, faça isso. Pega uma caneta e um lápis para você anotar, para que não precise toda hora você voltar o vídeo aqui no que eu vou falar agora. Pausa o vídeo, pega uma caneta e o lápis e aí volta aqui pra gente dar continuidade. Pronto, pegou seu lápis, sua caneta? Bora lá para explicação. Esta peça, ela é feita com 5 motivos, que é costa, frente, frente, manga, manga. Então, eu vou fazer 5 peças separadas, gente, para depois unir tudo. E o ponto trabalhado, seja na manga, na frente e na costa, é o mesmo ponto. O que vai dar diferença é a quantidade de motivos. Para isso que você vai precisar do caderno, porque eu vou ensinar o motivo e ensinar a unir. Porque, gente, não tem necessidade de eu ensinar tudo por tudo, né? Então, assim, eu explicando o motivo e explicando como vocês aumentam ou diminuem, você vai aprender a fazer qualquer tamanho. Pega seu caderno, seu lápis, sua caneta e bora lá começar esse trabalho, então. Vou explicar aqui a quantidade para depois a gente fazer. Fiz um monte de conta aqui, ó. Fiz um monte de conta, contei, recontei para ver se estava certo. E sim, tá certo. Então, o que que acontece? Ó, não repara meu desenho, tá, gente? Vai ser um desenho horroroso aqui, mas só para explicar. Vamos fazer de conta que isso aqui é a costa. Frente, frente, manga, manga. 5 motivos. Aqui na minha costa do meu trabalho, esse trabalho, gente, ele serve PM, um G mais assim certinho no corpo, tá? Um PMG, ele seria um tamanho único que serve até um G mais soltinho no corpo, com a agulha que eu vou passar pra vocês, tá? Diva, a minha encomenda, a minha cliente veste G, mas ela quer mais soltinho. Não, Diva, minha cliente veste GG. Preocupa não que eu vou explicar, tá bom? Ó, esse trabalho, fazer um PP nele, gente, não, eu acho que um PP assim nem ia ficar tão legal, mas eu vou explicar fazer um PP nele também, preocupa não. O que que acontece? Aqui eu tenho umas contas aqui que tá escrito, ó, manga, frente, costa, tá? Vou explicar tudo isso pra você. Esse tamanho que eu falei pra vocês é um tamanho que veste do P, M e um G mais certinho, tá? Agora, se você quer um G folgado, não segue o que eu vou falar agora. Calma, que eu vou explicar o G e o GG depois. Agora eu vou explicar o P e o M soltinho, tá bom? Para as mangas, você vai precisar usar 3 motivos do seu trabalho, que é isso aqui, ó. Deixa eu pegar a manga aqui para vocês verem. Eu já tenho uma manga pronta, ó. Eu já tenho uma manga pronta e eu tenho 3 motivos, ó. Daqui aqui é um motivo. Então, aqui, ó, 1 motivo, 2 motivos, 3 motivos. Para as mangas, 3 motivos. E para você fazer esses 3 motivos, você vai precisar, anota aí, fazer 87 correntes mais 3 para virar. Tá? 87 mais 3 para virar. Aqui, ó. 87 mais 3 para virar. As duas mangas. Uma vai ser a mesma coisa da outra, beleza? Anota isso no caderno, você vai precisar de 87 correntes mais 3 para virar. Vamos! Anotou? Se não, pausa e volta aqui. Vou passar para as frentes, eu vou fazer 2 frentes iguais. A manga vai ser 2 igual, com essa quantidade que eu falei de pontos. A frente vai ser 2 frentes separadas, porém vai ser igual. A frente tem 2 motivos, ó, 1, 2. Por quê? Porque eu tenho 2 frentes, então eu vou colocar uma aqui do lado do outro, vai dar um total aqui de 4 motivos. Então, eu tenho 2 motivos completos aqui. Você vai precisar, para fazer o tamanho PM, 2 motivos, 60 corrente mais 3 para virar. Aqui, ó, você vai botar aqui 60 mais 3 para virar, tá? PM, as duas partes da frente você vai fazer isso.
Aí, a gente vai pra costa. Aqui, ó. A minha costa tem 5 motivos, ó. Tem 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui tem um outro aqui, gente, é porque eu já uni uma parte da frente, tá? Que tá bem adiantado aqui meu trabalho. Mas daqui até aqui que é a costa, tá? Então, ele tem 5 motivos. Para fazer esses 5 motivos, você vai precisar de 141 mais 3 para virar, tá? Anota tudo isso aí no seu caderninho, que aí você não vai precisar ficar vindo aqui, ouvindo tudo isso de novo, tá? Vou anotar aqui, ó, só para saber, para vocês verem o que é quem, tá? Manga, manga, ó, costa, 141 mais 3 para virar. Frente, 60 mais 3 para virar. Manga, 87 mais 3 para virar. Por quê? Porque a minha manga tem 3 motivos, a minha frente tem 2 motivos e a minha costa tem 5 motivos. Se você quer fazer um PP, você vai diminuir um motivo da costa, tá? Você vai diminuir um motivo da costa. Diva, como que eu diminuo esse motivo da costa? Tira 27 pontos aqui, ó. Desses 141, você tira 27, tá? Diminui 27, que aí você vai ficar com 4 motivos nas costas. Anota aí. A frente, você vai ter que continuar a deixar esses dois aqui, tá bom? Que não tem jeito de diminuir na frente, você vai diminuir só na costa. Então, você vai pegar, vai diminuir 27 motivos aqui desses 141 menos 27, que aí você vai ficar só com 4 motivos. E na manga, você coloca só 2, tá? Que vai ser os 60 mais 3 para virar, porque um PP é uma pessoa bem magrinha, né? Então, a manga tem que ser... Lembrando que esse modelo é um pouquinho mais largo mesmo você colocando essa quantidade, vai ficar um PP, mas vai ficar um PP mais soltinho, porque é o modelo, tá bom? Pronto. Bora pro G e o GG. No G e no GG, o que acontece? Aqui na costa, você vai ter que aumentar 2 motivos. Ao invés de ter 5, você vai ter 7. E para você ter 7 motivos aqui, ó, você vai acrescentar nesse 141 aqui, 54. Você vai colocar aqui, ó, mais os 3 para virar. Sempre tem que ter mais os 3, tá? Tô falando da quantidade. Você vai ter que aumentar aqui, ó, tá anotadinho aqui, ó, para mim não... Gente, eu contei isso aqui, ó. Então, é 54. Por que 54? Que vai dar mais 2 motivos. Então, você vai acrescentar pro GG mais 54 correntes aqui nesse motivo, que vai dar mais 2, que você vai ficar um total de 7. Ao invés de você ter 5, você vai ter 7 pro G e GG mais soltinho. A manga, você aumenta mais um motivo na manga, que vai dar mais 27 nesses 87 aqui, ó. Tá? Na frente, você vai aumentar mais 27 também nesse 60 aqui. Que aí você vai ficar com 3 motivos na frente pro GG, gente. Ó, você vai ficar com 4 na manga, 3 na frente e 7 na costa, tá? Ele é múltiplo de 27, esse desenho. É só você, se você quer colocar 7 mais 2 para ficar com 7, você vai colocar 54 mais 3 para virar. Nessa quantidade aqui, ó. Esse tamanho que eu tô fazendo é essa quantidade aqui para essas peças. Então, se você quer aumentar, a costa tem que ser ímpar para ficar mais legal, mas pro PP eu vou ensinar aí você. Preocupa não que vai fazer o PP aí, eu vou te ensinar na hora de unir o que você vai fazer, tá? Pra ficar legal, você coloca ímpar. Por quê? Porque vai sobrar um motivo bem no meio da costa, que é o motivo que vai no rumo do nosso pescoço. Aí, você vai acrescentar mais 54 aqui. Pra frente, você vai acrescentar mais um motivo, você vai ficar com 3 motivos, você vai ficar com um total de 87, mais 3. E na manga, você vai aumentar 27 aqui sobre esse 87, tá? Vai colocar 87 mais 27 e sempre tem que ter os 3 pra virar, beleza? Anotem isso aí, ó. Tira um print, quer tirar um print? Ó, tira um print aí. Ó, vou tirar aqui, deixar até aqui pra vocês verem aqui, ó, que isso aqui é pra aumentar um motivo, pra aumentar é 27, pra aumentar 2 motivos é 54, tá? Ó, tira um print disso, pra que você não precise voltar aqui toda hora. Beleza? Feito isso, bora fazer o nosso trabalho. Eu vou fazer só um motivo aqui, porque eu vou ensinar a fazer o ponto, tá? E depois eu ensino a unir. Eu vou fazer só um motivo. Esse um motivo aqui que eu vou fazer aqui, ó, eu já tô com a minha linha pronta, gente. O material que eu vou usar para esse trabalho é Anne, você pode usar Anne ou Camila,
vai dar certo, tá? É a Camila Fashion, tá? Não é a Camila Mil, não. A Mil você tem que usar ela dupla. Camila Fashion. Agulha de número 3, pra peça ficar bem soltinha. Então, eu tô com a agulha de número 3 aqui, ó. Vou fazer, já fiz a quantidade que eu preciso pro meu motivo e vou fazer mais os 3 pontinhos aqui pra virar. Feito os 3 pontos pra virar, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vou entrar no sexto. Qualquer um que você estiver fazendo aí, seja manga, costa ou frente, você vai entrar no sexto, colocar um ponto, mais um ponto no mesmo lugar, mais um ponto no mesmo lugar. Assim, a gente fez a metade do meu lequinho. Deixa eu tirar esse papel daqui, gente, pra não atrapalhar. Peraí, só um minutinho, deixa eu só guardar meu papel. Se você tem o ponto muito apertado, faça somente uma corrente aqui. Se o seu ponto é muito largo, faça... se o seu ponto é muito apertado, faça 2 correntes. Se o seu ponto é muito largo, faça só uma corrente aqui entre... Aqui, entre um lequinho, um bloquinho e o outro formando o lequinho, tá? O meu ponto, como meu ponto é largo e eu tô usando uma agulha grande, eu vou fazer só uma. Então, uma corrente e venho no próximo ponto sem pular nenhum, ó, e faço mais 3 pontos formando assim um lequinho. Uma corrente, vou pular uma corrente aqui da minha base, vou vir na próxima e fazer um ponto alto. Uma corrente, venho na próxima, pula uma, venho na outra, um ponto alto. Uma corrente, pulo uma da base, venho na próxima. Uma corrente, pulo uma da base, venho na próxima. Uma corrente, pulo uma da base e venho na próxima. Ó, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, agora, eu vou fazer uma corrente, vou pular uma aqui da base, vou vir aqui na próxima, vou fazer um ponto alto. Sem corrente, vou laçar a minha linha, vou pular uma da base e vou vir aqui na próxima e fechar. É como se eu estivesse fechando aqui pra gente continuar com a mesma quantidade. Eu não abri uma corrente aqui, então aqui eu tenho que fechar uma. Uma corrente, pulo uma da base, venho na próxima, um ponto alto, uma corrente, pulo um da base, venho na próxima, um ponto alto, uma corrente, pulo um da base, venho na próxima. Uma corrente, pulo da base, venho na próxima. Uma corrente, pulo da base e venho na próxima. Fiz novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, depois que eu fechei aqui, ó. Fiz 5 pontos palito aqui e fechei. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, e esses dois aqui eu fechei aqui, ó, sem corrente, correto? Então, aqui, novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente, pulo uma da base e vou repetir o meu leque. 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente e venho no próximo 3 pontos altos. Uma corrente. Pulo o da base e venho no último, ó. Faço meu ponto alto. Pronto. O desenho do meu motivo completo tá aqui. Você tá com a quantidade de corrente que eu expliquei pra você, então você vai chegar no final. Você que tá com uma quantidade, tipo assim, a frente, 5 motivos. Quando você terminar esse lequinho, você vai repetir esse processo aqui, ó, pra vir aqui, tá? Esse aqui é o motivo completo, você só vai repetir. Se você tá fazendo a manga tá com 3, a frente tá com 2, fez esse lequinho aqui, você vai repetir esse processo aqui, ó, do ponto palito, tá? Se pintar alguma dúvida de fazer esse pedacinho aqui, eu volto só esse pedacinho pra você ver como que faz aqui. Então, se você tá fazendo a sua frente, então você vai chegar até aqui, tá? Vira seu trabalho, terminou o seu motivo completo, vira seu trabalho, se é frente, se é costa, se é manga. Sobe 3 correntes. No finalzinho aqui, ó, entre esse ponto alto
no início, né? Que é o início aqui, agora virou início. Entre esse ponto alto e o lequinho não tem corrente. A mesma coisa, gente, é aqui no finalzinho, tá? Porque isso aqui a gente só vai precisar dele pra ter uma base pra gente costurar uma parte na outra, tá bom? Então, não tem corrente aqui não, de separação. Leque dentro de leque. Sempre o nosso trabalho completo vai ser leque dentro de leque. Que é 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos no mesmo lugar. Ó, leque dentro de leque. Uma corrente, aqui agora, a gente vai começar a trabalhar aqui, ó. Nesse espacinho entre o bloquinho do leque e o primeiro ponto alto, você faz um ponto alto. Uma corrente, vem no próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente, vem no próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente, vem no próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente, no próximo espaço, um ponto alto. Eu fiz os meus 5 pontos palito, faço uma corrente, vem aqui, ó, nesse espaço, tá vendo que aqui já é aqueles pontos que a gente fechou sem espaço entre eles? Então, vou repetir a mesma coisa, ó, faço ponto alto, aí sem espaço nenhum, ó, vou pular os dois, o intervalinho aqui dos dois, vou vir aqui no próximo, ó, nesse aqui. Presta muita atenção na hora de você fazer isso, porque se você colocar aqui, ó, você vai aumentar o seu trabalho e não vai dar certo, já vai errar. Presta muita atenção aqui, ó. Agora, uma corrente e vou colocar os 5 pontos palito aqui do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Uma corrente, leque dentro de leque. Ó, leque dentro de leque. E você que tá fazendo aí, claro que você vai continuar, ó, já fiz até aqui. Agora, você que tá fazendo a sua peça, você vai repetir esse processo aqui, ó, tá? Você vai repetir esse mesmo processo dos pontos palitos, tá bom? Agora, como que você vai repetir até chegar no final, você é na frente costa ou manga, e vai fazer isso aqui, ó. No finalzinho, entre o lequinho, lembra lá aquele o bloquinho do lequinho e a gente subiu 3 correntes, correto? Você ou pode colocar na terceira correntinha, ou você pode colocar esse ponto alto aqui, ó. Não tem problema, tá? Qualquer um dos lugares vai estar valendo, que ele vai servir somente de base pra gente costurar uma peça na outra. Vira o seu trabalho, sobe as 3 correntes, que equivale a um ponto alto, que é a minha base lateral. Leque dentro de leque. Esse trabalho, ele é muito gostoso de fazer, viu, gente? A única dificuldade mesmo é só vocês saberem aquilo que eu ensinei no início. Agora, vai mudar. A gente não vai trabalhar mais o ponto palito. Agora, a gente vai trabalhar de bloquinhos, tá? Aqui, agora, eu faço uma corrente. Nesse primeiro espaço aqui, ó, você coloca um bloquinho de 3 pontos altos no mesmo lugar, ó, 2 e 3. Uma corrente de separação, pula um espaço, vem no próximo. Bloquinho. Deixa eu só puxar minha linha aqui. Ó. Bloquinho, uma corrente, pula um espaço, vem aqui, bloquinho. Eu tenho que ficar com um total aqui, ó, de 3 bloquinhos de um lado, que aqui, ó, é a metade certinha do nosso trabalho, é aqui, ó. Metade do nosso motivo. Então, eu vou ficar com 3 bloquinhos de cá, laço a minha linha, vou pular esse espaço e esse espaço. Vou vir aqui, ó, no quarto espaço, tá? Pula 1, 2, 3, vem no quarto espaço. Gente, pode fazer assim, não vai dar muito buraco, porque aqui a gente tá colocando 3 pontos, tá? Então, não dá buraco, é pra dar a mesma quantidade de ponto. E continuo com meus lequinhos, ó. Pulo 1 agora. Esse trabalho é a mesma coisa da calça, pra quem comprou aula da calça aí, já tá acostumado a fazer, ó.
no último, aqui antes do lequinho. Lequinho dentro de lequinho. Ó. Lequinho dentro de lequinho. E você vai repetir agora, que você vai continuar no seu tamanho, esse mesmo processo, tá? No primeiro buraquinho, depois do lequinho, você vai colocar bloquinho, pula um, vem no próximo bloquinho, pula um, vem no próximo bloquinho, deu os 3. Aí, você vai pular 1, 2, 3 espaço, vem no próximo bloquinho, pula um bloquinho, pula um bloquinho. E vai chegar novamente no seu lequinho, lequinho dentro de lequinho. Então, você terminando aí a sua carreira, né? E você vai finalizar, toda vez que você for finalizar a sua carreira, você vai finalizar desta forma, ó, colocando um ponto alto sem corrente, tá bom? Que é a nossa base pra gente costurar o nosso trabalho. Deixa eu pôr minha linha de cá, que do outro lado eu tô ficando canhota pra puxar a linha, gente, tá me atrapalhando. Vamos subir 3 correntes sempre. Vai subir 3 correntes, leque dentro de leque sempre. Uma corrente agora de separação. No primeiro espaço aqui, ó, vou pôr um bloquinho. Uma corrente. No próximo espaço, um bloquinho. Uma corrente. No próximo espaço, um bloquinho. Fiquei novamente com 3 bloquinhos da metade do meu trabalho. Ó, 3 bloquinhos. Cheguei na metade do meu trabalho, que é aqui, ó. Agora, sem corrente, sem nada, eu vou pular para esse espaço aqui. Onde que a gente fechou aqui sem espaço, eu não faço. Eu vou fazer aqui, ó. É isso que faz formar esse ponto zigue-zague, ou chevron, conforme aí as pessoas falam, né? No próximo espaço, um bloquinho. Uma corrente, no próximo espaço, um bloquinho. Uma corrente, cheguei no leque. Leque dentro de leque. Você vai continuar sua carreira até o final, conforme eu venho falando pra você, que você vai continuar, vai repetir isso aqui, até dar o tamanho, e vai finalizar com um ponto alto. Sobe 3 correntes, vira o trabalho, e vamos repetir mais uma carreira de bloquinho. Ó, leque dentro de leque. Uma corrente, no primeiro intervalo aqui, um bloquinho. Vem pro próximo. Uma corrente. Venho no próximo. Notem que eu coloquei já 3... Ai, gente, essas motos matam a gente passando com esse barulho lá na avenida. Ó, coloquei 3 bloquinhos. Isso significa que eu cheguei na metade do meu motivo. Então, aqui eu não faço corrente, já venho direto pra cá, ó. E vai ter 3 bloquinhos aqui do lado novamente. Que é 3 bloquinhos da metade e 3 bloquinhos depois. Leque, leque. Ó. Você vai continuar a sua carreira até chegar no final, leque dentro de leque, respeitando a metade aí, onde que eu falo pra você que é a metade, ó.
Sempre presta muita atenção aqui para não colocar ponto, porque senão ele não dá esse chevron nele. Chegou no final, você vai finalizar com um ponto alto. Vira o seu trabalho. Leque dentro de leque. E agora, pessoal, a gente vai começar a repetir a carreira do ponto palito, tá? Então, eu vou fazer mais essa carreira do ponto palito junto com vocês, para não deixar dúvida onde que vocês colocam o ponto palito sobre os lequinhos, tá? Essa carreira do ponto palito, a gente vai começar da seguinte forma. Ó, uma corrente de separação, um ponto palito no primeiro intervalo, uma corrente de separação, pula um ponto da base, vem no do meio, um ponto, uma corrente de separação, um no intervalo aqui, ó, uma corrente de separação, um no meio. Então, sempre vai ser, gente, um no intervalo e um no meio, tá? Aqui, ó. Já deu os 5, tá vendo? Antes da gente fazer o de fechar, ó. Uma corrente, pula um da base, vem no do meio aqui, ó. Esse aqui já é aquele ponto que a gente não põe corrente, ó, que eu cheguei na metade do meu trabalho. Então, se o da metade, dessa metade deu aqui no ponto do meio, o da metade de cá tem que dar nesse ponto do meio também. Então, sem corrente, ó, eu já venho para esse ponto aqui do meio, desse próximo bloquinho, e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, venho pro espaço. Uma aqui no ponto do meio, uma de separação, venho no do espaço. Uma corrente de separação, venho no do meio. Uma corrente de separação, venho no do espaço. Fiquei novamente com 5 pontos palito aqui, ó, desse lado. Igualzinho quando a gente começou aqui, ó. Então, isso significa que seu trabalho você não aumentou e nem diminuiu o ponto. Continua na quantidade exata que tem que ser. Leque dentro de leque. Sempre vai ser leque dentro de leque. E você vai repetir esse processo aqui. Você vai repetir na sua peça até chegar no final. Chegou no final, finaliza com um ponto alto aqui, ó. Vai virar o seu trabalho, sobe 3, e agora, gente, é só repetição, tá? Aí, você vai repetir essa carreira aqui, ó. Se você ficar com dúvida, olha nessa carreira aqui que você fez anterior aqui, ó. Porque agora é só repetição. 1 ponto alto, 2 ponto alto, 3 ponto alto, 4 ponto alto, 5 ponto alto. O sexto. Fecha junto. 1, 2, 3, 4, 5. Leque dentro de leque. E aí, você vai repetir as do bloquinho. E o nosso trabalho, ela vai ficar desta forma, ó. Que as carreiras vai ser... Deixa eu pegar a parte da frente aqui, que ela tá maior. Ela vai ser o seguinte: 2 carreiras de ponto palito, 3 de bloquinho, 2 de palito, 3 de bloquinho, 2 de palito, 3 de bloquinho. Que é o que eu acabei de ensinar pra vocês, ó. Que eu tô fazendo somente um motivo. Que é só pra... Aprendeu isso aqui, acabou, tá? Então, você vai trabalhar desta forma. Você vai fazer a costa, as 2 frentes e as 2 mangas. Pausa o vídeo aqui agora, sai, esquece. E aí, depois que fazer todas as peças com aqueles pontos que eu mostrei pra você, aí vai depender do comprimento que você quer, gente. Comprimento é particular de cada uma, né? Porque cada cliente quer de um tamanho. O comprimento que eu falo aqui, ó, na altura da sua peça, tá? Isso aí é particular de cada uma, gente. Não tem como eu falar, faz desse tamanho. Porque talvez a cliente que é menor, que é maior. Porque quando a gente vai pegar uma encomenda, a gente tem que pegar todas as medidas. Inclusive, a medida do comprimento que a peça que a cliente quer. A camisa, calça, tudo você pega. Então, né? Pronto. Você vai fazer até dar o tamanho que a sua cliente quer. Finaliza todas as peças, ó. Finalizei todas as peças. E aí, a gente vai unir. Vai chegar a hora de unir.
A minha tá um pouquinho adiantada aqui, ó, porque eu fiz todas as peças pra depois explicar o ponto pra vocês. Porque, na verdade, isso aqui, vocês aprenderam o motivo, você dá conta de fazer qualquer tamanho, né? Então, a minha tá um pouquinho adiantada aqui, que eu já coloquei uma lateral, ó, que aqui, ó, vocês podem ver a costura. Aqui, ó, esse é o lado, pelo avesso aqui, ó, que é aquela base que eu falei pra vocês, que a gente ia precisar dela só pra fazer a união de costa com frente, tá? Então, eu já coloquei uma frente e coloquei uma manga, mas eu vou explicar pra vocês aqui agora como que vocês vai fazer, tá? Você vai abrir sua peça. Pra mim, eu defino como avesso. A primeira carreira que eu fiz aqui, eu defino ela como avesso. Então, pra mim, esse é o avesso da minha peça, ó. Esse é o avesso da minha peça. A primeira carreira que eu fiz, que é a carreira da correntinha, e vim aqui, ó. Desse aqui tá do direito, mas aqui ela não tá, porque aqui foi a primeirinha carreira que eu fiz, que é a correntinha. Ou você pode também colocar qualquer lado aí, porque depois tem acabamento, tá? Não fica presa a isso. Vou arrumar minha agulha aqui, deixa eu colocar... Ah, já tem um pouquinho de linha aqui na agulha, pra me mostrar pra vocês como que vocês vão fazer. Você vai pegar... Vou levantar aqui pra pegar mais aqui, pra ficar melhor pra vocês verem. Essa aqui, ó, é minha costa. Eu vou pegar costa e frente, eu defini colocar pra baixo, tá? Isso aqui, ó, isso aqui vai ser pra baixo. Se você quer colocar pra cima, você que sabe, eu coloquei pra baixo, por quê? Porque a calça começa daqui pra baixo também. Então, eu quero que fique toda numa direção só os pontos, entendeu? Então, eu vou definir como aqui, ó, como o ombro aqui, daqui pra lá. Se você quer fazer o contrário, colocar o contrário, você vai definir como o ombro aqui em cima, tá? Mas eu quero definir como o ombro aqui, onde que eu iniciei a primeira carreira de todas lá. Pra que o ponto vai ficar assim, ó, vai acompanhar o modelo da calça. A parte da frente é a mesma coisa, vocês têm que tomar cuidado para não colocar a frente de um jeito e a costa do outro, que eu tô, cuidado que eu falei isso aqui, ó. Se você colocar essa parte aqui da frente desse jeito aqui como o ombro, o ponto vai ficar para cima, ó. O ponto fica para cima, então toma cuidado. Do jeito que você colocar a costa, você tem que colocar a frente. Ó. Então, vou colocar a primeira carreira com a primeira carreira aqui, ó. Esse ponto meu aqui da base, aqui, ó, lateral, ele vai ter que vir nesse primeiro ponto aqui, ó. Um motivo, dois motivos completo e o primeiro ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ele vai ter que vir aqui. Pra mim, aqui eu sei que a minha peça tá certinho, ó. Vai dar a mesma quantidade de um lado quanto da outra. E a gente vai costurar. A agulha de tapeceiro. Se você não tiver agulha de tapeceiro, pega uma agulha de costura mais larguinha aí, mas eu não gosto de fazer carreira de ponto baixo ou baixíssimo. Se você é boa para fazer a carreira de ponto baixo ou baixíssimo, tudo bem, não tem problema. Se você tá fazendo esse tamanho que eu tô fazendo, então, na hora que você unir aqui, ó, vai sobrar um motivo bem no meio, que é o motivo que vai ficar no rumo do pescoço, ó. Lembra que eu falei pra você, ó? Se você tá fazendo esse tamanho, com 5 motivos, vai sobrar esse aqui, ó. Que é o lugar certinho que vai no rumo da nossa nuca. Se você tá fazendo o PP, não vai sobrar esse. Vai encontrar aqui, ó. Não tem problema, pode colocar que dá certo. Ele só não vai ter esse espaço igual tem aqui, mas dá pra fazer o acabamento do mesmo jeito, tá bom? E se você tá fazendo o maior, todo jeito vai sobrar uma aqui, porque vai ter mais um motivo pra cá, mas a da frente também vai ter mais outro pra cá, tá? Só o PP que não sobra esse motivo, porque vai encontrar, porque é só 4 na costa e 4 na frente. Então, esse acabamento aqui estaria sendo feito aqui, ó, juntinho com esse ponto aqui, ó. Tá? Então, não estaria sobrando. Pra quem tá fazendo o PP, mas tudo bem, pode fazer que vai dar certo, não se preocupa, tá bom? E você vai costurar normalmente. Ó, eu vou costurar desta forma aqui, ó. Não pressiona muito o seu ponto, pra não ficar engorgida aqui, ó. Um ponto lá, um ponto aqui. Um ponto lá, um ponto aqui. No intervalo, ó.
Dessa mesma maneira que eu tô costurando a gola, é o mesmo jeito que eu vou, aqui o ombro, é o mesmo jeito que eu vou costurar a manga, tá? Só vou ensinar vocês a colocar a manga ali pra colocar certinho, mas o jeito aqui de costurar vai ser o mesmo. Então, aí não vai nem precisar de eu mostrar pra vocês eu costurando a manga e nem a lateral, mas eu vou mostrar como que você faz pra costurar, tá bom? Preocupa não. Mas é isso aqui, ó, até o final. Onde que é o espaço, eu coloco um ponto, e onde que tem um ponto, ó, eu coloco um ponto também, ponto de lá e ponto de cá, pra gente seguir na mesma sintonia. E eu vou fazendo desta forma até eu chegar lá do outro lado. Aí eu volto pra mim mostrar pra vocês onde que vocês posicionam a manga. Bom, pessoal, voltei aqui, ó, que eu costurei, ó, a costa com a frente, ó. Que agora eu vou mostrar pra vocês a manga. Eu vou abrir assim, ó, na superfície, eu abro desta forma, aqui tá a costa, aqui a frente. Eu vou pegar a minha manga com todo cuidado também, respeitando o sentido dos pontos aqui, ó. Se eu tô colocando pra baixo, vai ter que continuar pra baixo, que isso aqui vai ficar assim, ó. Porque se eu não respeitar, vai ficar o contrário, vai ficar assim, ó, pra cima. Tá? Então, vou colocar pra baixo. Vou pegar aqui, ó, minha manga. E vou ver onde que é o meio certinho aqui da minha peça. Onde que é o meio aqui dessa peça aqui da manga minha? O meu meio aqui, como que eu tô com 3 motivos, o meu meio é aqui certinho, ó. Aqui tem um motivo até aqui completo e a metade do outro. Daqui até aqui eu tenho um motivo completo e a metade. Então, aqui vai ser meu meio, que eu tô com 3 motivos, ó. Sobrou 1,5 daqui e 1,5 daqui. Esse é o meio da minha peça. Eu vou pegar e vou colocar certinho aqui, ó. Esse meio, ele tem que ficar certinho aqui em cima do ombro, ó. Coloca um marcador, uma linha, se você não tiver, amarra aqui, ó, pra não te dar trabalho. E aí, você vai descer aqui, ó. Arruma certinho a sua manga. E, novamente, onde que ela dá certinho aqui, ó, você marca, tá? Pra você não ter que ficar arrumando depois. Ó, ela deu aqui. Você marca aqui. Aqui, ó, vou contar junto com vocês quantas carreiras que deu, só pra você saber quantas carreiras que vai dar pra cá, pra não ficar torta a sua manga. Ó, aqui ela deu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou marcar ela aqui na 13 carreiras e vou vir e vou contar pra cá 13 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ó. Deu certinho aqui na 13 carreiras também. Então, aqui é onde que eu vou começar a costurar. A costura eu vou passar igualzinho eu mostrei pra vocês. Vou costurar, costurar aqui, costurar até aqui. E aí, eu volto pra gente dar continuidade na lateral. Eu vou mostrar pra vocês a lateral como que costura. Que aqui não precisa de eu mostrar, né, gente? O importante é isso, ó. Ombro certinho aqui, certinho. Marca aqui, ó, no meu deu 13, no seu, eu não sei quanto que vai dar, porque talvez o seu ponto é mais apertado que o meu, aí vai dar menos. Se for mais largo, vai dar mais. Talvez você tá fazendo o GG, então vai dar mais, tá? Mas a mesma quantidade de carreira que você marcar aqui desse lado, você vem e marca aqui na frente, pra sua manga não ficar torta. Vou costurar o meu e já volto pra gente fazer as laterais. Bom, pessoal, terminado de gravar aqui, Jesus, de costurar aqui, ó, a manga. Vai dobrar desta maneira aqui, ó, desta forma. A importância de contar é isso aqui, gente, pra hora de fazer isso aqui, ó, dá certinho, tanto aqui, quanto aqui, ó. Dá o mesmo tamanho, tá? Então, aqui agora, a gente vai começar costurando aqui, bem no início aqui da nossa manga. Aqui, ó, vou colocar bem na cabecinha daquele ponto da lateral lá que a gente fazia, ó. Bem na cabecinha dele. E bem na cabecinha do de cá. Gente, esses pedacinhos que eu deixo é pra fazer isso aqui, ó. Eu sempre deixo uns pedacinhos assim na minha peça, é pra tá fazendo esses acabamentos. Então, aqui agora, ó, vou fazer isso. Ó, tá super firme aqui agora. Você pode colocar uma gotinha de cola pra dar mais firmeza ainda e finalizar. Como que eu tô gravando, eu não vou pôr a cola agora. Eu vou só finalizar aqui, ó, vou deixar um espacinho onde que eu vou pôr a cola.
Porque a cola é bom de você colocar quando você termina a peça todinha. E agora aqui a gente vai descer, fechando, pegando as duas partes aqui da manga, ó. Nesse espaço aqui do ponto alto, eu coloco 2 pontos só, não coloco 3 não, pra não apertar muito a costura, ó. Coloquei 2, agora já vem pro próximo aqui, ó, coloco 1. Se vocês perceberem, ó, eu não aperto muito a linha, porque se eu puxar muito a linha, vai fazer isso aqui, ó, ó. Tá vendo aí? Fica engurgido aqui, então eu não aperto a linha, eu deixo ela no tempo dela. Não larga também, né, gente? Mas eu vou fazendo isso aqui, ó. Deixando ela no tempo dela, ó. Agora, já passo aqui pra esse espaço. Coloco um ponto e mais um no mesmo lugar. Ó. E assim, eu vou descer costurando aqui a minha manga. Chegar aqui, ó, a cava das axilas. E vou descer na lateral até chegar aqui. Você vai fazer esse mesmo processo dos dois lados. E aí, a gente volta pra tá fazendo os acabamentos ao redor, nas mangas e aqui embaixo, tá bom? Bom, pessoal, voltei aqui, hoje é noite. Mas aqui, ó, já fiz a costura, né? Um lado já tava pronto, eu fiz aqui o outro lado com vocês. E eu ia fazer a gola, gente. Eu ia fazer a gola só no bloquinho. Mas acabou que eu não tava gostando do resultado. E aí, o que que eu fiz com a gola? Eu fiz mais uma peça, ó. Eu fiz uma igualzinha que eu ensinei pra vocês com 3 motivos, ó. 1, 2, 3. Porque só com o bloquinho eu achei que tava fugindo um pouco fora, sabe? Ficou meio pesado pra peça. Aí eu não gostei. Aí eu resolvi fazer ela desse jeito aqui, ó, separada e colocar aqui. Você vai fazer a sua gola com 3 motivos. Completo, tá? Que eu acho que é 87 mais 3 pra virar. Olha lá onde que você anotou, acho que é isso mesmo que eu falei no início do vídeo. E a gente vai unir ela costurando igualzinho a gente costurou as outras peças aqui. Só que ela, você não vai costurar ela pelo avesso, gente. Por quê? Aqui, ó, minha peça já tá do lado certo, ó, já virei, ó. Esse aqui é o avesso, ó. E aqui é o lado certo. Se você costurar ela pelo avesso, a hora que você fazer isso aqui, ó, aí vai ficar aqui a costura mostrando, ó, tá vendo? Se você costurar ela aqui, ó, desse jeito. Ó, porque a gola, ela fica desse jeito, né? Dobradinha pros lados e pra trás. Então, se você costurar ela aqui, a hora que você dobrar, ela vai dar isso. Então, você vai fazer desta forma aqui, ó. Você vai costurar ela aqui, ó. Assim. Vou colocar aqui, ó, avesso com avesso. Vou unir aqui e vou costurar aqui, porque a hora que eu fazer isto aqui com a minha gola, aí vai ficar a costura escondida. E como que você vai fazer? Aqui, ó, como que ela é 3 motivos, eu vou deixar o motivo do meio pra pôr aqui. Você que tá fazendo só com 4 motivos, você vai dividir o meio certinho da sua gola, metade para um lado e metade para o outro. Você que tá fazendo a PP, tá? O tamanho da gola é o mesmo para qualquer tamanho de camisa. Não importa o tamanho da camisa, PM, GG, GG, porque senão não vai dar certo na questão aqui de motivos, né? Então, aí, se você tá fazendo a PP não sobra esse espaço, né? A PP seria isso aqui, ó. Seria assim, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar o meio certinho aqui da sua gola, colocar bem no meio certinho e pôr pra cá e pra cá. Ela vai ficar desta forma aqui, ó, tá bom? Agora, a gente que tá fazendo maior, nós vamos fazer esta forma aqui. Vou unir esse primeiro motivo aqui, ó, vou colocar bem aqui no ruminho da união do ombro com o ombro. E esse bem no ruminho dessa união aqui, ó, de ombro com ombro, frente e costa. Então, vai ficar desta forma aqui, tá? A mesma quantidade que você descer de carreiras aqui desse lado, a hora que você unir, você tem que descer desse outro lado. Então, é bom você fazer o quê? Marcar. Pega um pedacinho de linha aqui, ó, ou marcador, ou pegar um pedacinho de linha aqui, ó, tá mais fácil. Faça isso aqui, ó. Tô bem no meinho, aqui, ó, que é bem no lequinho.
vou prender aqui, ó, bem no meu ombro. É só pra ela não fugir do lugar e eu costurar torta, tá? Então, só vou prender aqui só com nozinho, que depois eu vou tirar. Esse meinho aqui, ó, aqui, ó, separando um motivo pro outro, bem no meinho do leque, novamente, a gente vai unir bem aqui no ombro do outro lado. Aqui, ó. Desta forma. E pra cá, a mesma quantidade de carreira que você descer aqui desse lado, você tem que descer do outro. Aqui vai dar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai dar aqui, ó, na 9. Então, aqui do outro lado, a hora que você descer costurando, tem que dar 9 também. 9, deixa eu chegar mais pra cá um pouquinho assim, ó. 9 carreiras de altura aqui, ó. Aqui é a parte da frente. Contei, aqui deu 9. Então, é onde que eu vou começar costurando. Deixa eu até colocar minha agulha aqui. Ó. Esse aqui é o lado direito da minha peça, viu, gente? Vai costurar assim mesmo. Porque a hora que a gente fazer isso aqui, ó, com a gola, aí tampa a costura, tá bom? Ó. Vou prender ela aqui bem prendida, pra não correr o risco de soltar. E vou vir costurando aqui, ó. Do mesmo jeitinho que eu costurei anteriormente, eu vou costurar agora. Ó. Vou dar a volta em toda a minha gola. Eu achei que com esse motivo aqui ia ficar mais bonito do que só com um bloquinho aqui. Mas eu não gostei. Então, resumindo, a nossa camisa já não vai ser só mais cinco partes, né? Vai ser 6 com uma gola. Porque eu achei que o outro modelo ia ficar bom, mas eu achei que ficou pesada. Não é que ficou ruim, mas eu achei que ficou pesada se eu fizesse só bloquinho, sabe? Eu achei mais pesado o trabalho. E assim, fazendo aqui do mesmo ponto do restante da camisa, eu achei que casou mais. Que eu vou fazer mais um pedaço aqui, só pra vocês verem até eu chegar aqui na parte de trás. Prendi tão bem preso aqui, gente, olha que tá soltando o negócio, ainda bem que eu marquei, porque senão, aí, olha só pra isso. Vou te contar. De tão bem preso que tá. Ó, cheguei, agora nem preciso dele tá aqui mais. Bem no meinho. Vou vir bem no meinho e colocar uma bem no meio. Ó. Aqui, ó, já cheguei na parte de trás, que é a parte aqui do nosso pescoço. Vou continuar normalmente aqui, ó. Eu não coloco muitos pontos, gente, porque não tem a necessidade de colocar muito ponto aqui. Até mesmo porque a nossa peça é uma peça vazada, né? Mas mesmo assim, ela fica bem costuradinha aqui, ó. Fica bem unidinha aqui uma parte na outra, tá vendo? Então, não tem necessidade de eu colocar ela tão bem fechadinha. E do mesmo jeito, ela fica bem fechadinha. Então, aqui agora, ó, é só continuar descendo, fazendo os pontos. Aqui eu tô chegando aqui na parte, o restante aqui de trás. E aqui eu vou descer, ó,
a outra lateral. E aí, eu tenho que contar a mesma quantidade, que a minha deu 9 até aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou contar 9 carreiras aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vem até aqui, ó, o meu trabalho. Ele vai vir até aqui, ó. Ó, deu certinho o tamanho, tá vendo? Só pra você não ter que ficar contando, prende com uma linhazinha aqui, ó. Desta forma aqui, ó. Só pra não ter que ficar contando mesmo. Ou então, se tiver com marcador fácil aí, pega, que o meu já tá difícil de pegar. E tem uns pedacinhos aqui sobrando. Então, agora eu vou descer, costurando, costurar até aqui, vou arrematar meu fio, aí eu volto pra gente fazer as partes onde que vai os botões, tá? Vou ver se eu consigo fazer tudo hoje, senão, gente, só amanhã já tá um pouco tarde e eu já tô bem cansada. Os olhos estão doendo pra caramba. Eu vou ver até onde que eu consigo, porque eu quero editar esse vídeo amanhã. Amanhã é dia 8 de janeiro, eu quero ver se eu consigo editar ele amanhã. Porque, nem que seja durante a noite, que durante o dia eu vou ter que dar uma saída. Então, provavelmente eu não vou conseguir, porque eu vou para outra cidade, devo chegar só à noite. Então, por isso que eu queria, pelo menos, terminar de gravar hoje, que aí amanhã à noite eu chego e edito ele e subo para a plataforma. Mas eu quero ver se eu consigo, vou o máximo que der. Se não der, paciência, a gente termina amanhã, né? Até mesmo porque já são quase 11 horas, falta 7 para as 11 e eu tenho que dormir para me acordar amanhã cedo, que eu vou sair cedo. Então, eu não sei se eu vou conseguir terminar ele hoje. Vou tentar. Mas, pelo menos, uma parte aqui da lateral eu vou mostrar para vocês, porque aí a outra lateral vai ser a mesma coisa. Então, aí não vai precisar de eu gravar, tá bom? Gente, voltei aqui, ó. Vou colocar bem alto aqui para pegar bem, expandir aqui. Deixa eu tentar baixar mais aqui minha luminária, clarear mais. Acho que melhorou, né? Ó, agora a gente vai fazer a lateral aqui, ó, no comprimento da frente. Gente, coloquei no corpo, agora ficou perfeito. Juro pra vocês que eu não imaginava que ia ficar tão bom quanto ficou. Cada costurada é uma experimentada que eu dou. Aqui, ó, tô com o meu lado direito da peça, agora é o lado normal. Eu vou subir, vou vir aqui, ó, embaixo, que é a parte de baixo de tudo. Bem aqui, ó, no meu último ponto alto do meu lequinho, vou introduzir a minha agulha. Vou prender o meu fio. Prendi com ponto baixo e subo mais 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E vou subir aqui, ó, nesses espaços, fazendo ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3. Se o seu ponto for muito apertado, você pode colocar 4 pontos aqui dentro, tá? Se for mais largo, você põe só 3. Você vai ver qual é a necessidade. Conforme você faz aí, você vai ver. E já vai pular direto aqui pro próximo espaço aqui, ó. 1, 2, 3, se for muito apertado. Não, 4, perdão. 3 se for muito largo e 4 se for mais apertado. Já pula direto aqui pro próximo espaço aqui, ó. O meu não é apertado, gente, mas como que eu fiz esse trabalho bem folgado, mas bem folgado, é necessário eu colocar 4 pontos em cada aqui, ó, cada espacinho desse. Porque se eu colocar só 3, vai ficar com buraco, dando buraco, tá? Então, vai ser necessário eu colocar 4 em cada, por quê? Porque eu usei um ponto bem solto, bem alongado para fazer esse trabalho. A agulha larga, consequentemente, o ponto, a agulha grande, larga, que eu falo número alto, e aqui, ó, grande, consequentemente, os buracos ficaram menor. E eu vou subir colocando os pontos. Você vai, coloca os pontos e coloca assim, ó, numa base reta para você ver se é necessário você colocar 3 ou 4. Se você colocar 3 e sua peça puxar, é porque é necessário você colocar 4. Se você colocar 4, vai ficar retinho, não ficar embabadado, é porque sua peça pede 4, tá? Porque talvez vai depender do seu tipo de ponto. E aqui, ó, eu vou subir esta carreira de ponto alto
até alcançar a altura da gola. O que eu fazer desse lado, eu vou fazer lá do outro. Eu vou fazer uma carreira de ponto alto desse lado e uma lá do outro lado. Não vou pôr mais do que isso. Uma de cada lado. E depois eu finalizo com a carreira de ponto baixo. Que é mais a carreira de ponto baixo, gente, eu vou passar ao redor da minha peça aqui na frente, na gola todinha. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas o que eu fazer aqui desse lado, eu vou fazer lá do outro lado. Como que eu tô fazendo subindo, pro meu ponto ficar pelo direito, lá do outro lado eu vou fazer descendo. Vou pegar a partir da gola e descer sentido a barra na beirada de baixo, para que meu ponto fique do lado direito também. Esta carreira aqui fique do lado direito, ó, que a gente tá trabalhando o direito da peça. Aqui, pra que eu vou passar essa carreira? Para que se você quiser pôr botões, você vai usar essa carreira para pregar os botões e também para fazer as casas, porque como que é uma carreira de ponto alto, aqui passa um botão grande em qualquer espaço entre um ponto e outro. Agora, se você não quer pôr botões também, não precisa pôr. Isso aí fica a critério de cada um, tá? Ó, eu vou vir subindo até chegar, ó, gente, tá vendo? No meu, tá sendo necessário 4 pontos. Se eu colocasse só 3, ele ia embabadar. Ele ia cumbucar. Então, eu vou subir aqui, ó. Com pontos altos até aqui. Nesse último espaço aqui, ó. Que aqui já é minha gola, tá vendo? Então, eu vou colocar até aqui, ó. Terminar aqui, vou finalizar minha linha. Vou vir aqui do outro lado e começar descendo para que minha carreira continue do lado direito. Vou começar ela aqui na primeirinha, que eu vou prender a minha linha aqui, ó. Vou prender bem na cabecinha aqui do ponto para não correr. Se eu prender aqui, ele vai correr. Então, vou prender bem aqui na cabecinha do ponto e vou trabalhar 4 pontos altos aqui dentro desse espaço. Você vai ver se necessário 4 ou 3 e vai descer até chegar aqui, tá? Faça isso, eu vou fazer o meu aqui, quando eu terminar eu volto pra gente vir dar o acabamento, tanto na frente, passando pela gola completa, quanto aqui na parte de baixo, tá bom? Vou fazer desse lado e lá do outro lado, aí eu volto pra gente fazer os acabamentos ao redor da peça completa. Provavelmente isso vai ser só amanhã, porque eu vou parar por aqui e vou descansar. Bom, pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês, ó, já com o meu acabamento pronto, que eu tinha mostrado anteriormente para vocês essa carreira. Do outro lado, falei de fazer a mesma coisa. E depois que eu passei dos dois lados aqui no comprimento, ó, da frente, eu passei ao redor dele todinho uma carreira de ponto baixo, inclusive aqui no comprimento. Porque que eu não quis colocar outro tipo de acabamento, porque já tá no comprimento que eu quero. Se eu colocasse outro acabamento, acaba que ia aumentar o tamanho, né? Ó, para cada ponto de base aqui, eu coloquei, deixa eu focar aqui, ó, um ponto baixo. Inclusive, um ponto baixo entre aqui também, ó, que tinha a correntinha, eu coloquei o ponto baixo. Aqui dentro do lequinho também, eu coloquei uma correntinha, porque era só, um ponto baixo, porque era só uma correntinha de separação, tá bom? E aqui, ó, na altura, para cada ponto da base, eu coloquei um ponto baixo. Eu fiz pelo lado direito, eu comecei aqui, ó. Eu comecei nesse outro lado aqui, ó, pelo lado direito da minha peça, mas do lado esquerdo do meu corpo, como se fosse o meu lado esquerdo aqui do corpo, ó, que a camisa fica assim. Então, eu comecei aqui, ó, que vocês podem ver que tá até aqui, eu até deixei que eu não cortei pra mostrar pra vocês, ó, que foi o início onde que eu comecei, ó, com o ponto baixo e passei ao redor, vim aqui na parte de baixo, vim aqui do outro lado também, aqui, ó. E arrematei o meu fio aqui, ó. Por que que eu arrematei meu fio aqui? Porque na hora de eu passar a carreira de ponto baixo na gola, eu não poderia continuar passando aqui nessa direção, porque a hora que eu dobrasse a minha gola assim, ó, ele ia ficar pelo avesso. Então, eu arrematei o fio e passei a camisa aqui, ó, vocês podem ver que desse jeito, esse aqui é o avesso dela.
E na gola, ó, aqui em cima, eu passei o ponto baixo nessa direção. Eu comecei daqui pra cá, porque a hora que eu dobrar a minha gola, assim, ó, o acabamento fica pra fora, tá bom? E assim ficou a nossa peça. Vou tirar foto dela, usando ainda, que eu não tirei, mas eu vou tirar, vai estar lá no meu Instagram. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem colocar botão, não precisa fazer casa, porque esses espaços aqui, ó, é os lugares que dá pra pôr botão. Coloca mais ou menos o botão aí, como que ela é um camisão, pode colocar mais ou menos aí, ó, uns 7 dedos. Uns 7 dedos de distância, até aqui, ó. Tipo um botão aqui, um aqui, mede 7 dedos, coloca outro, mede 7 dedos, coloca outro, mede 7 dedos, coloca outro, e sempre deixa uma beiradinha embaixo sem colocar, tá? Que aí você vai usar os próprios pontos, ó, que eles têm espaço para ser a casa do botão, não precisa fazer casa. Então, esse aqui não precisa medir tudo certinho para o outro lado dar certo na casa. Porque esses espaços aqui, ó, entre um ponto e outro, já serve como casa. E assim ficou nossa camisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar ela no manequim para tirar foto, vou colocar no corpo também, mas eu amei, eu já coloquei no meu corpo, eu estou apaixonada. Espero que vocês gostem. Esse conjunto ficou muito, 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 muito lindo. E essa foi nossa aula dessa camisa que faz parte do conjunto. Um beijo e até a próxima, pessoal! Eu coloquei ela no manequim aqui, ó, pra vocês verem como que fica, ó. Conjunto completo. Gente, eu tô apaixonada nesta roupa. Olha que incrível. Eu super amei, amei, amei mesmo o resultado. Tô apaixonada. Quero um pra mim. Esse aqui, sim. Com certeza, esse eu uso. Quero um pra mim também. Amei, amei, amei. Porque sempre assim, gente, eu faço, eu vendo. Nunca fico pra mim. Que hora que a cliente pede, eu vendo. Aí eu falo, nossa, agora eu vou fazer um pra mim. Mas esse aqui, com certeza, eu quero. Com certeza, porque eu amei essa trama. Olha que trama perfeita que ficou. Olha o caimento dessa peça. Que peça mais leve. Quando você usa a agulha maior, acontece isso, ó. Dá esse caimento incrível na peça. Então, espero que vocês tenham gostado. Lá no fundo, gente, vocês estão vendo ali a minha esteira. Coloquei lá que eu ia colocar no chão pra mim fazer foto. Mas aí eu resolvi botar no manequim, que eu achei que ficava mais bonito. Beijo, beijo, beijo e até a próxima aula, meninas. E meninos, né?